nas tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome. E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Mais uma sexta-feira para a gente falar aí sobre milagres, uma live sobre milagres. E hoje eu vou chamar um camarada aqui que tem muito para falar sobre milagres, né? Tem muito para falar do que Deus tem feito na vida dele. Vocês vão me falando aí como é que tá a internet aí, como é que tá chegando o som aí, tá? E é o meu querido Daniel. Vou chamar ele agora, Daniel Roberto, para live. Ele vai contar aí as experiências que ele tem tido com Deus, o que Deus tem feito na vida dele, na caminhada dele. E vai ser uma noite linda, maravilhosa. Espero que venha alcançar. Queria pedir você, se você puder compartilhar essa live com quem precisa ouvir, com quem está desacreditado, com quem não está acreditando mais em Deus, com quem está desanimado, está sem fé. Compartilhe. Deixa o Daniel ser boca de Deus para essa pessoa, para esse amigo, para esse familiar, talvez até para você. Fique conosco aí, tá bom? Tá tudo ok, Caroline? Obrigado por você estar participando aí, hein? Um dia desse nós vamos contar o seu, hein? Agora você é missionária ou é pastora? Depois você me responde aí. Cantora, né? Depois eu quero fazer uma live com você também, Carolina. Um abraço para você. Vou chamar o Daniel aqui então, sem mais delongas. Cadê o Daniel? Opa, fiz errado aqui. Sim, chamar. Aonde que é aqui? Daniel. Ô, Dada, aceita aí, viu? Vamos ver se o Dada vai entrar aí. Missionária, ê, glória a Deus. Beleza, vamos combinar assim, ué. Que maravilha, missionária. Ô, glória a Deus. Que bom saber disso, viu, Carol? Que bom. Só esperar. Vamos marcar um dia certinho, que aí eu tenho certeza que você tem um testemunho lindo aí para contar para as pessoas também, não tem? Cadê o Daniel? Daniel, aceita aí, meu filho. Ah, aceitou. Ô, Carol, mas a gente vai marcar, viu? Direitinho. Dadá, Oi, você tá sem aparecer aqui, meu caros. aí, ó. Aê! E aí, Dadá, cara? seja bem-vindo aí à live de sexta-feira, 8 horas, live de milagres. Eu quero que você conta aí o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Tem muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho lindo que Deus fez e faz, né, na sua vida, né? Amém. E eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas aí através do seu testemunho, viu? Beleza, Carol, depois a gente marca tudo certinho, viu? Carol, viu, Daniel? Canta muito, viu? Uma Uai, glória a missionária Deus. aí, canta muito, Prazer, viu? viu, Depois Carol? nós Que vamos... Deus te abençoe aí, né? Obrigado aí por você estar aí participando da live aí, né? Espero que Deus venha falar o coração de todos que estão participando dessa live, né? Porque eu creio que esse convite não foi feito pelo Fernando e nem foi preparado pelo Fernando. Eu creio que tudo primeiro nasce no coração de Deus, né, Fernando? E Verdade. assim, Era Tudo pra há um gente ter propósito. feito essa, era pra gente ter feito essa live semana passada, né? Mas não foi possível. Mas eu creio que não foi porque teve algum imprevisto ou porque não deu para mim ou para o Fernando, é porque Deus estava preparando as pessoas que vão estar nesse dia assistindo essa live. Amém. Nem que seja só uma, né, Daniel? Mas Deus usa uma só para ouvir, né? Com certeza, né? Assim como Deus usou, né?
pessoas para falar comigo no início da minha conversão, né? Então, assim, Deus tem um propósito para tudo. Nós temos uma visão, mas a ótica de Deus ela é totalmente diferente da ótica humana, né? Então, a gente vê as coisas de um jeito, a gente quer que aconteça de um jeito, até mesmo para o próprio milagre ele se materializar na nossa vida, a gente tem que entender a ótica de Deus para a gente viver e entender o milagre e o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Isso é muito importante. Isso é profundo, bem verdade. E tinha muito Então, tempo, hein, cara, que eu não a falava com partir de você. agora, a partir de agora, você vai ser boca de Deus aí. Eu vou só ouvir, como todo mundo aí, só me emocionar aqui e ficar feliz pelo que Deus tem feito na sua vida. Bora lá. Eu que Pois fico feliz de você ter aceitado aí o convite, cara. Eu fico muito feliz. Ô, Daniel, eu acho que se todo mundo começasse a falar dos milagres que Deus já fez na vida deles, né, as pessoas teriam mais fé. O problema é que muitas pessoas recebem as bênçãos de Deus e ficam caladas, entendeu? E não falam para outras pessoas. E aí não tem como a gente receber um milagre de Deus e ficar calado, guardar isso para a gente. A gente é muito egoísta. Então, por isso que eu estou fazendo essas lives toda sexta-feira, para incentivar as pessoas a não desistir, a continuar a ter fé, a se agarrar com Deus, para elas serem gratas a Deus, porque quando a gente dá um testemunho, a gente está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? E isso motiva outros irmãos a não desanimar. Não, então eu fico feliz por você ter aceitado o convite, bora lá. Isso é tão interessante que você falou que antigamente, quando você vai olhar a história das pessoas que viveram e vivenciaram os milagres na época de Jesus, elas ouviam falar dos milagres que Jesus tinha operado na vida das outras pessoas e automaticamente essas pessoas procuravam Jesus. E isso que você falou é tão interessante que hoje tem pessoas aí que têm vivido e assim, vivenciado milagres sobrenaturais, né? E ocultam esses milagres, né? E sendo que Deus, quando Ele faz algo na minha vida, quando Ele faz algo na sua vida, não é para reter na nossa vida, é algo que tem que passar adiante, né? Quando Deus ele opera um milagre na nossa vida, é lógico que todo milagre ele não é para si mesmo, ele é para a glória de Deus, ele é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, assim, só para o pessoal, né, entender. O Fernando tem muito tempo que eu conheço o Fernando e ele teve uma grande participação da minha conversão, né? Você deve lembrar daquele encontro, né, que nós tivemos lá nas Sementes. E assim, foi o primeiro encontro que eu batizei. E assim, quando Deus tem um propósito, gente, eu fui no encontro, o primeiro encontro que eu não fui com a intenção, né, de me batizar, mas o encontro foi tão tremendo, eu tenho o hábito de falar que a cada encontro, eu já participei de vários encontros, e a cada encontro Deus ele me surpreende de uma forma diferente, né? Então, assim, esse encontro que eu foi onde, assim, Deus falou muito ao meu coração, que foi a minha conversão, que eu me batizei, onde eu conheci o Fernando, a primeira, assim, oportunidade, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque a primeira oportunidade que eu tive de tocar bateria foi naquele encontro, né? E foi através do Fernando, né? Que ele já era baterista da igreja, então no encontro a gente começou a conversar e foi onde nasceu essa amizade, que primeiramente nasceu no coração de Deus e onde Deus preparou um momento para me conhecer aí, essa pessoa que teve, assim, uma grande importância na minha caminhada cristã, né? Então, assim, eu não vou dar nomes, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui falando, mas, sim, é a nossa família em Cristo, né? Cada pessoa que teve essa participação da minha conversão sabe a importância que tem na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E assim, o início a trajetória, né, dos milagres que aconteceu na minha vida foi que eu fui vítima de queimadura, né, aos 7 anos de idade. Eu tive queimadura, eu queimei os 3 graus, primeiro, segundo e terceiro grau, onde já no acidente eu já tive a perca das 2 visões, onde eu já tive que fazer aí um transplante de urgência para mim não perder o globo ocular, mas foi um transplante que não tinha expectativa nenhuma de voltar à minha visão. Foi onde eu fiquei 60 dias internado na Santa Casa, em Belo Horizonte, e desde então vem caminhando aí uma série de transplantes, né, que eu já cheguei a fazer transplante no pós-operatório, já tirar o curativo, com 24 horas de pós-operatório eu já perdi a minha visão. O transplante vir e dar rejeição.
Mas o que nós temos que entender é que nós nunca devemos servir a Deus pelo que Ele pode nos dar ou nos proporcionar. O fato de servir a Deus, a gente tem que servir a Deus porque Ele é Deus e ponto. Se você servir a Deus de todo o seu coração, Ele pode operar milagres, sim, Ele pode salvar, restaurar a sua família, pode, mas isso não tem que ser o nosso objetivo. Nós não temos que servir a Deus porque Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus das causas impossíveis. O fato da gente servir a Deus, nós temos que servir a Deus e ponto, porque Ele é Deus. E se a gente for pegar aí grandes nomes aí que viveu milagres com Jesus, a gente pode ver que quando você vai ver a Bíblia narrar a história de pessoas que viveram milagres com Jesus, nenhuma delas o milagre chegou e bateu na porta da pessoa. Todas as pessoas foram em busca do milagre. Porque Deus, Ele conhece os nossos limites, Fernando. Ele sabe até onde você pode ir. E às vezes tem pessoas que falam assim, eu não vivo um milagre na minha vida. A minha vida está estagnada, querido. Não é a sua vida que está estagnada. É você ainda que não conseguiu romper, chegar até o seu limite. E assim, e desde quando aconteceu esse acidente comigo, eu já fiquei aí 2 anos sem enxergar. Eu já estudei numa escola para deficiente visual, que eu creio que muitos conhecem, que é lá no Barro Preto, chama Instituto São Rafael. Eu comecei a aprender o método Braille, mas se tem uma coisa, gente, isso é uma particularidade minha. Eu nunca aceitei que eu ia ficar deficiente visual. Eu nunca aceitei, por mais que as circunstâncias diziam que sim, que médicos falavam que não tinha mais jeito, que eu já fiz tantas cirurgias delicadas, mas isso, o segredo de viver o milagre, querido, porque Deus sempre vai precisar que o homem fala que não tem mais jeito. Aí sim ele entra com a providência, só que depende se o seu coração está preparado para viver esse milagre da parte de Deus. Porque se eu fosse olhar, né, diversas vezes, né, eu já passei aí por uma série de oftalmologistas, tanto eu iniciei meu tratamento aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu já passei por vários hospitais, só em Belo Horizonte eu fiz cerca aí de 5 transplantes de córnea, só em Belo Horizonte, tirando em cerca aí, se for colocar, eu já devo ter feito aí mais de 20 cirurgias plásticas, porque como a minha queimadura, ela foi de 3º grau, eu tive que fazer enxerto, eu fiquei com o meu pescoço mobilizado, o pescoço não mexia, o meu braço não mexia, então eu tive que fazer aí cirurgias plásticas. Então, assim, eu tive aí uma trajetória, uma longa caminhada aí, ouvindo muitas palavras negativas. E hoje, tem pessoas que estão vivendo em meio à multidão, e o segredo de você estar na multidão não é você olhar o que a multidão está falando, é você olhar o que Jesus, o que Cristo pensa ao seu respeito. Porque quando você vai pegar aí a história aí da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, aos olhos daquelas pessoas, ela era uma mulher que ela estava condenada a viver exilada. Mas no coração dela, ela pensou que se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curado. Então o milagre, primeiramente o milagre, ele tem que ser gerado no nosso coração. Nós geramos o milagre. Porque se você não tiver fé que Deus vai fazer, e outra coisa, eu sempre vivi o milagre de Deus na minha vida, acreditando no milagre sem antes ele acontecer. Isso se chama fé. É você materializar o milagre sem antes ele acontecer. Então eu nunca deixei isso me abater, eu nunca entrei em depressão. Teve um período da minha juventude, na caminhada da minha adolescência, eu tinha um rosto muito deformado, a cicatriz eu tinha bastante cicatriz, então eu nunca deixei isso me abater, porque se tem uma coisa que eu sempre tive comigo, até mesmo antes da minha conversão, porque Deus ele não olha o meu exterior. Deus ele não olha o seu exterior, Deus ele está olhando o seu interior. Porque tem pessoas aí de aparência bela, que não tem nenhuma deformidade, mas por dentro a pessoa está parecendo um sepulcro calhado. Então a nossa verdadeira essência é o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Isso sim que é o verdadeiro combustível para você viver o milagre de Deus na sua vida. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter fé. Então, assim, eu comecei a minha trajetória aqui em Belo Horizonte fazendo uma série de transplantes. Aí chegou um tempo que os médicos de Belo Horizonte já não tinham mais nenhum recurso. E aí foi onde eu e meu pai, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, que sempre me apoiaram. Fernando, teve uma época que eu cheguei a ficar quase 20 dias
no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, que nessa época a gente podia ir no instituto para pedir, no meu caso, que era córnea, né? Então a gente ia, a minha mãe ficava comigo durante o dia e o meu pai saía do serviço e ia à noite. Então quando chegava o familiar de algum falecido, aí a gente tinha autorização de chegar até essas famílias, minha mãe chegava e me apresentava, ela falou assim, ó, eu tô com meu filho aqui, ele é deficiente visual e ele está necessitando de uma doação de córnea. Então dependia talvez se era compatível ou não. Então, assim, eu já passei muita coisa, entendeu? Hoje, o que eu falo, eu tenho, assim, eu tenho total convicção do que eu vou falar, porque eu já passei por muita coisa, entendeu? Eu já cheguei, assim, no meu limite. Então, imagina você ficar 15 dias no Instituto Médico Legal, você vendo ali sofrimento de familiares que perderam ali os seus entes queridos, mas você ter que chegar até aquelas pessoas ali e através da dor daquela pessoa, a sua felicidade depender da dor ali, da perca de um parente. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele prepara tudo, Fernando. E hoje, eu ainda conheço, assim, eu tenho vínculo ainda com algumas pessoas que hoje eu já nem tenho mais a córnea do doador, mas gera assim um vínculo, sabe? A gente tem um vínculo com a pessoa porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, sabe? Então, assim, aí teve esse período de BH que eu não tinha mais recurso para mim. Aí a minha tia, que mora em São Paulo, ela assistiu uma reportagem, eu lembro como se fosse hoje, uma reportagem que passou no Jornal Nacional, que lá na cidade de Sorocaba, tem um hospital lá em Sorocaba que ele é referência mundial em questão de transplante de córnea. E esse hospital, na época, ele tinha capacidade de fazer 365 transplantes de córnea por dia e não estava tendo paciente. Então aí lançaram essa campanha no Jornal Nacional, que se espalhou por todo mundo, onde eles estavam pedindo que pessoas que tivessem deficiência visual, que dependesse de transplante de córnea, ou um tratamento visual mais aprofundado, que procurasse esse hospital. Aí a minha tia, ela assistindo essa reportagem, ligou pro meu pai, e meu pai pegou e falou assim, e aí, o que você acha? Eu falei, pai, vambora, né? Aí, tipo assim, o bom do meu pai é que ele é assim, querido, onde tiver recurso, pode ter recurso até no fim do mundo. Meu pai, ele sempre foi meu parceiro, sabe, ele sempre me acompanhou na minha jornada, tanto meu pai quanto minha mãe. Então partimos para Sorocaba. Aí cheguei lá, eu fiz todo o procedimento, onde eu fiz a triagem. E foi onde eu fiz, né? Lá eu fiz um outro transplante de córnea. Fui bem sucedido, que foi até o transplante do meu olho esquerdo. Fiz esse transplante, fiquei enxergando aí em cerca de 3 anos e meio a 3 anos. Só que aí eu tive um acidente. Só uma pergunta. Você tem que fazer. Você teve que mexer nos 2 olhos, no caso? Ao todo, eu fiz 10 transplantes de córnea. Eu fiz 5 transplantes no olho esquerdo e fiz 5 transplantes no olho direito. Aí, quando eu fiz esse transplante lá em Sorocaba, aí o olho esquerdo já ia ser o 4º transplante. O 5º transplante que eu ia fazer no olho esquerdo. Fiz esse transplante lá em Sorocaba. Aí eu fazendo todo o tratamento, a visão chegou praticamente quase que normal. Só que eu nunca tive, assim, depois que aconteceu esse acidente comigo, eu nunca tive a oportunidade de voltar a enxergar dos 2 olhos ao mesmo tempo, porque não tinha como fazer os 2 transplantes de uma vez. Eu sempre revezava, porque quando eu fazia no olho direito, passava um período, dava rejeição, esse olho só podia mexer depois do intervalo de 1 ano. Então ele dava rejeição, tinha que parar, 1 ano. Aí tinha que parar o tratamento do olho direito e partir para o olho esquerdo, que já tinha dado uma suposta rejeição. Então, quando eu fui para Sorocaba, o meu olho direito eu já não tinha visão dele, porque tinha dado rejeição, aí tinha que esperar esse período de 1 ano para fazer um novo transplante. Aí eu fui para Sorocaba, fiz o meu primeiro transplante em Sorocaba do olho esquerdo. Aí meu olho tava com a visão ótima, bacana, tava dando para mim fazer as minhas atividades normais e tudo. Aí eu tive um acidente de moto, onde eu bati a cabeça muito forte. Aí meu pai me levou no oftalmologista, aí fizeram todos os exames, só que naquela época não era assim tão aprofundado igual hoje. Hoje a tecnologia, a medicina ela é muito avançada. Então, assim, eles fizeram os exames só na parte externa do meu olho. Não fizeram um exame mais profundo, igual a retinografia, um exame de retina, que hoje eles têm, né, esse suporte. Então eu fui no médico, o médico só olhou, falou que estava tudo bem. Então eu comecei a ter uma perca de visão gradativa, não foi só uma perca total. Só que quando eu cheguei num certo grau de visão, que já estava bem baixa a minha visão, que eles foram fazer aí o exame, descobriram que eu estava com descolamento de retina.
Então já não era um descolamento de retina parcial, era um descolamento de retina total, que é um tipo de descolamento de retina que ela é irreversível. Foi onde eu tive a perca do meu olho esquerdo, e hoje eu não enxergo dele. Aí voltamos para o olho direito, continuamos. Aí eu fiz outro transplante. Fernando, eu já cheguei a fazer, ó, já naquela época, quando eu iniciei o meu tratamento visual, o acidente aconteceu, eu tinha 7 anos de idade. Então eu passei por aquele período de aceitação, né? Porque eu era criança, então muita coisa eu não aceitava. Eu já fiz transplante, que o meu pai teve que me amarrar na cama, eu tive que dormir amarrado, porque a cirurgia é uma cirurgia muito complexa, coça muito, eu não podia coçar meu olho. Então meu pai já chegou, eu tinha que ficar amarrado para não coçar o olho. Então já chegou o transplante de eu chegar a coçar o olho, ponto estourar, meu pai ter que sair correndo, ir para o hospital. Eu tive um transplante que eu perdi, que eu estava lá. Você deve ter pegado essa época das beliche, que é uma cama uma em cima da outra. Sim, eu dormia Aí eu nela com tava, meus irmãos, velho. então, aí eu estava recém-operado, eu brincando. Aí meu irmão pegou, nós tava brincando de guerrinha de travesseiro. Meu irmão de cima pegou e bateu o travesseiro, pegou no meu rosto. Aí a íris do meu olho estourou, tive que ir pro hospital. Então, tipo assim, esses problemas visuais que eu tive e com esse período de adolescência, né, de aquela coisa de revolta e tudo, de aceitação, isso foi uma coisa também que não cooperou, né, para minha recuperação total da minha visão. Então, teve uma vez que eu tive, eu caí de patins, bati, todo o trauma que eu dava na cabeça, esses traumas, eles prejudicavam a minha recuperação. Então, assim, aí depois que teve esse acidente de moto, aí eu lá em Sorocaba, eu peguei e parti para o olho direito. Aí eu fiz um outro transplante. Eu tomei, durante 7 anos, eu tomei um medicamento, que quem toma esse medicamento é só quem faz transplante só transplante mais complexo, igual transplante de fígado, rins, coração, chama imunossupressão. Eu tomei essa medicação durante 7 anos, então de 3 em 3 meses eu tinha que ir no nefro para ele fazer um exame que chama dosagem, para saber como é que estava a dosagem do medicamento do meu organismo. Aí esse transplante, top, ficou bacana. Só que chegou um tempo, esse medicamento ele é tão forte que o meu organismo ele ficou imune a essa medicação. Aí eu comecei a perder a visão novamente. Aí foi onde, lá o pessoal de Sorocaba, eles me encaminharam lá para a Unifesp de São Paulo, para a faculdade, que é o transplante que eu tenho hoje, né, que chama ceratoprótese. É uma córnea artificial. Esse procedimento ele existe desde a década de 70 nos Estados Unidos e hoje ele entra no Brasil como experimento. Entram 2 córneas por mês no Brasil e vai para essa faculdade de São Paulo. E a pessoa, para ela entrar nesse programa... Para o Brasil todo, para disputar para o Brasil todo. Só tem um lugar no Brasil que faz esse transplante, é a Unifesp de São Paulo, porque o médico da Unifesp, ele estudou muitos anos nos Estados Unidos e ele foi um dos médicos que participou desse projeto quando desenvolveu essa córnea. É uma córnea sintética. Eles pegam a córnea de um cadáver doador, então 50% dessa córnea ela é humana e 50% dela ela é sintética. Ela é uma córnea criada no laboratório. Então, assim, essa córnea... Como o Brasil, a Anvisa não disponibilizou a compra da patente dela, porque a patente dela é muito cara, então esse médico ele entrou na justiça e ele protocolou uma autorização para ela entrar no Brasil como experimento. Então, desde então, eles têm realizado vários transplantes tentando provar a eficácia dela, porque para fazer, hoje um paciente, para ele fazer um transplante de ceratoprótese, igual no meu caso, ele tem que ser olho único, que é no meu caso, tem que ser deficiente de um olho, e o olho que a pessoa possivelmente ela enxerga tem que ser um grau de visão muito baixa, porque a intenção deles é fazer-se um transplante e provar que a córnea ela é eficaz, ela tem resultados. Então, na época, quando eu fui para São Paulo, me transferi para São Paulo, eu já estava com a visão bem baixa. Eu só conseguia distinguir quando estava de dia ou à noite. Ou se alguém acendesse uma luz, eu sabia falar se a luz estava acesa ou apagada. Mas eu não conseguia ver mais assim, movimento de mão ou dedo, contar dedo, alguma coisa. Estava bem baixa mesmo. Então fui lá para a Unifesp. E assim, olha para você ver como que quando Deus ele faz um milagre, quando ele opera um milagre na nossa vida, ele faz algo que ele traz aquela convicção para você que não é o homem fazendo, é Deus.
Porque quando eu fui fazer esse transplante, os médicos já falaram que eles não iam me dar expectativa nenhuma de eu voltar a enxergar, mas assim, a gente era a luz no fim do túnel. É aquilo que eu falei no início, era o limite, era o meu limite, era esse transplante. Então a gente foi, eu fiz todos os exames, e de todos os exames que eu já fiz, e o mais interessante é que Deus, quando Ele vai fazer algo na nossa vida, Ele deixa bem claro e nítido que é Ele que está fazendo. Sim, eu já fiz, desses 10 transplantes de córnea que eu já fiz, de todas as cirurgias plásticas que eu já fiz, foi o primeiro procedimento que eu fiz que foi anestesia com bloqueio. O que é anestesia com bloqueio? Onde você é anestesiado, mas você não fica totalmente desacordado. Você não sente dor, você não consegue conversar, mas você ouve tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então ele pegou e tinha falado para mim, Daniel, a gente vai realizar o transplante, mas a gente não vai te dar anestesia geral, a gente vai fazer uma anestesia com bloqueio. Falei, tudo bem. Né? Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? Porque eu nunca tinha feito. Anestesia geral? Não, agora você imagina, tipo assim, né? Hoje, se você tá andando de moto, você tá andando de carro, um cisco que cai no seu olho já incomoda. Agora imagina, tipo assim, falar que vai fazer um procedimento, você não vai sentir dor, mas você vai estar ali ouvindo tudo que as pessoas vão estar falando. Então, assim, foram a equipe... Toda essa cirurgia que você fazia, você ficava acordado? Não, eu dormia. Todas. Mas eu nunca... você não ia dormir. Não, essa cirurgia que eu fiz, eu não dormi. Eu não senti dor, não consegui me movimentar, mas eu fiquei assim, eu fiquei consciente, porque eu via tudo. Então, assim, foi uma equipe de 11 médicos que fez essa cirurgia minha, foi uma cirurgia muito demorada. Então, assim, como eu já tenho um histórico, esse olho meu ele tem um histórico, porque esse olho meu, eu já tive glaucoma, esse olho direito meu tem um dreno dentro do olho. O que é o glaucoma? O glaucoma é a pressão ocular, ela sobe, né, porque é um líquido que o nosso olho produz, então esse líquido, quando ele não tem saída para drenar, o nosso olho começa a crescer e ele encosta nessa parte de cima aqui do osso. Então o olho fica grande. Então eu já tinha feito a cirurgia de glaucoma, eu tenho um dreno desse olho meu. Então assim, é um olho que tem um histórico, é um olho muito mexido, então eu já estava partindo para o 5º transplante do olho direito. Então, quando eu entrei para o bloco cirúrgico, né, que já tinha feito anestesia, então eu ouvi tudo que os médicos falavam, todas as coisas negativas que foram ditas dentro daquele bloco cirúrgico, o médico falando, igual, a gente tem uma glândula no nosso olho que é para lubrificar, que é quando você chora, que sai lágrima. Eu fiz um transplante... né? Isso, eu fiz um transplante que chama transplante de limbo. Eles tiraram uma glândula que a gente tem debaixo da língua e transplantou no meu olho para o meu olho lubrificar. Porque eu tinha um problema de olho seco. Então já tem esse problema, né, já teve esse problema que o meu olho, ele já tinha esse problema de lubrificação, eu já tinha feito esse transplante de limbo. Tem um negócio no nosso olho que chama cristalino. Quando a pessoa vai operar de catarata, eles retiram esse cristalino e colocam uma lente artificial quando a pessoa opera de catarata. Mas quando aconteceu o acidente comigo e eu queimei bastante o rosto, eu queimei os 2 olhos, então o meu olho direito eu já não tenho também o cristalino. É um cristalino artificial. Que no primeiro transplante que o médico fez, eles já colocaram esse cristalino. Então, assim, é um olho... Se você for pegar o histórico do meu olho, é um olho todo complicado, tipo assim, entre aspas, aos olhos humanos. Então, quando eu estava ali no bloco cirúrgico, e eu ouvi ali os médicos conversando, né, na linguagem deles de médico, mas a gente não deixa de entender. Então foi falando, quando eles começaram a abrir o meu olho, eles foram falando, falou desse dreno, falou desse cristalino. Então ali, eu particularmente falando, eu via que os próprios médicos, eles não estavam com expectativa nenhuma da minha cirurgia. Eu vou perguntar isso agora, se algum médico já chegou a falar para você, se eu desiste, você não vai enxergar mais. Já, sim. E qual foi a sua reação, Daniel? Ô, Fernando, quando isso aconteceu, eu não sei se você vai lembrar ou se você estava nesse dia. Você lembra uma campanha que a gente tinha lá na igreja, que era até do tapetinho, que a gente fala, eu me coloco de joelho por essa causa? De joelho pela minha família. Que cantava a música da Raíssa Ravel, né? De joelhos. Exatamente. Eu tive meu pai me levou num especialista em Betim, eu não vou falar nome, que não vem ao caso, né? A gente falar nome também, que é falta de ética. Mas eu creio que eu ainda tenho esse relatório, que tem muitos anos. Meu pai me levou no médico
e eu tava com a visão bem baixa. Então, assim, gente, aconteceu comigo, eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos. Então, desde 7 anos que eu frequento clínica de olhos, que eu conheço diversos oftalmologistas. Então, tipo assim, hoje eu... Por nessa causa eu me ponho de joelhos. Diego lembra. Pois é, então assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho diploma, mas eu conheço tudo quanto é tipo de problema visual que você falar, eu conheço, eu já passei por experiência. Então, assim, por isso, né? então, quando meu pai me levou nesse médico, tinha vezes que eu chegava nos médicos, eu auto me diagnosticava. Então, nesse dia eu cheguei, eu estava com a visão bem baixa mesmo. Então, eu já cheguei falando com esse médico e falando assim: ah, doutor, não tem como passar aquele remédio, igual eu já tomei uma injeção, tem um medicamento que chama corticoide. Eu já tomei injeção de corticoide direto no olho. Tinha vezes que o meu olho estava, a visão estava bem debilitada, aqui, então, nos colírios já não estava surtindo mais efeito. Então, eu tinha que ir injetar medicamento direto no olho. Então, assim, eu cheguei para esse médico e falei assim: ô doutor, não tem como passar um medicamento tal ou fazer procedimento tal. Eu me lembro como se fosse hoje. O médico chamou meu pai num canto, falou: seu pai, o problema do Daniel é que ele já criou tanta expectativa que ele vai voltar a enxergar, que não é qualquer médico que vai pegar o caso dele, porque ele está auto se diagnosticando. Então, ele já criou dentro dele ali uma grande vontade, ele já tem uma experiência tão grande de passar por vários médicos que isso vai criando uma certa ilusão. Então, assim, eu vi que naquele momento ali o meu pai engoliu seco, né? E a gente voltou para casa, e nesse dia eu lembro como se fosse hoje, é onde eu falo que a gente nunca deve servir a Deus por algo que ele vai fazer ou que ele está fazendo. Porque se eu fosse olhar pelas estatísticas e pelo aquele momento que eu estava vendo ali, eu nem no culto eu não ia. Nessa época eu já tocava na igreja, e assim, foi o dia que eu fui com mais vontade de tocar, foi o dia eu toquei com mais vontade. Aí talvez você fale assim: ah, mas logo no dia que o médico te deu causa perdida do seu caso, querido, é aquilo que é algo que eu sempre trouxe no meu coração. O Deus que eu sirvo, ele sempre vai bater o martelo quando o homem fala que não tem mais jeito. Então, nesse dia eu fui pro culto. Você lembra do Gedaías? Nessa época eu não estava enxergando o G, que meu parceiro, ele passava lá em casa para me buscar, né? Que eu já não tá, quando não dava, eu lembro, parece que nesse dia a Deise, ela estava trabalhando na C&A, lá do Itaú Power Shop. Então, nesse dia, acho que a Deise não foi no culto. Mas eu lembro que nesse dia eu fui, eu toquei. Aí eu lembro como se fosse hoje, na hora da oração. Teve uma época, eu lembro também que nesse dia eu estava sentado. Aí você lembra que o pastor antes, ele sempre tinha um hábito de falar assim: ah, vira pro irmão que está do seu lado, eu te amo em Cristo Jesus, ou pega na mão. Eu lembro que nesse dia, olha para você ver como que o diabo é sujo, cara. Nesse dia eu lembro que o pastor antes pediu para virar e cumprimentar o irmão que está do meu lado, só que a pessoa que estava sentada do meu lado, ela já tinha se levantado para cumprimentar outra pessoa. Aí quando eu virei, tipo assim, eu senti que eu fiquei no vácuo. E olha para você ver como é que o diabo é estrategista, e o diabo ele sempre vai tentar minar os milagres que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu senti como se fosse o diabo tentando me envergonhar, falando assim: que belo líder você é, que Deus que você serve, que você não consegue nem cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Eu lembro que na hora da oração, que até essa música que você falou de Raíssa e Ravel, na época eu mexia no som da igreja. Aí eu lembro, agora eu não lembro quem que foi a pessoa, mas sempre alguém me locomovia, não lembro se na época se foi o pastor Carlos. Aí eu fui até a mesa de som para me mexer na mesa de som, e teve aquele período de oração. Aí foi nesse dia que eu rasguei meu coração, que eu orei em silêncio, que eu chorei em silêncio na presença de Deus. Deus, eu não quero ficar assim, eu não nasci assim, eu não aceito isso sobre a minha vida. E eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu nem tinha tanta afinidade com o Fred saiu lá de trás de onde ele estava, o Fred me abraçou. O Fred não conseguiu orar, nós só chorávamos, nós dois só chorando. E eu lembro que no final ele falou assim: Daniel, não sei porquê e não sei nem o motivo. Não sei o que você orou, mas Deus pediu para te falar que a sua oração ela vai ser atendida muito antes do que você espera. Que quando aconteceu isso, foi justamente nesse período que eu estava fazendo essa migração para fazer o meu tratamento na Unifesp de São Paulo. E voltando agora, quando eu estava na parte do bloco cirúrgico, que começou a fazer a cirurgia, Fernando, quando eles terminaram a cirurgia, eu lembro como se fosse hoje, foi algo que marcou muito a minha vida. O médico já estava com o soro, lavando, limpando meu olho. Olha para você ver como é que é as coisas. Assim que ele terminou a cirurgia, que ele tinha fechado, antes de colocar o tampão, ele falou assim: Daniel, você fez assim, ó.
você consegue ver a minha mão? Eu estava deitado, né, na maca cirúrgica, e lá no teto, esses ar-condicionado de bloco cirúrgico é uma grade muito grande que fica no teto. Aí na hora que ele falou assim, você consegue ver minha mão? Eu falei, eu tô vendo a sua mão e tô vendo a grade lá no teto. Aí ele não acreditou. Aí ele suspendeu minha cabeça um pouquinho, senta assim, o que você consegue ver aqui dentro do bloco cirúrgico? Eu identifiquei cada profissional, eu falei quem que era homem, quem que era mulher. Aí, só que aí que Deus, quando ele faz algo na nossa vida, ele faz algo, aquilo que eu falei, ele faz algo para impactar as pessoas que estão à sua volta. Aí, tipo assim, eu senti no meu coração Deus falando assim, vai além. Eu quero que você vá além. Na hora que ele levantou minha cabeça, que ele ainda brincou comigo, falou assim, você tá vendo esse monte de homem feio que tá aqui dentro da sala? Aí eu falei assim, mentira, que aquela ali é uma moça. Aí eu lembro como se fosse hoje. Tinha 5 mulheres, 5 médicas, 5 residentes, e tinha mais 6 residentes, além do médico, ele era o professor da universidade. Ele que fez a minha cirurgia, mas teve os residentes que acompanhou. Aí eu brinquei ainda, falei assim, não, eu tô, ali é mulher, ali é homem e tal. Aí na hora que Deus falou, vai além, eu consegui, como eu estava ainda com o monitor cardíaco, porque o monitor cardíaco tem aquele número grande que mostra os seus batimentos cardíacos e tem uns pequenininhos lá embaixo que mostra a sua frequência cardíaca. Na hora que eu falei o número do meu batimento cardíaco, aquele pequenininho que é a minha frequência cardíaca, o médico não acreditou. Os médicos que estavam ali dentro daquela sala, eles ficaram assim, impressionados. Porque é aquilo que eu falei, humanamente falando, é impossível. O próprio médico, depois que já tinha passado muito tempo e a gente conversando e tudo, que eu criei um vínculo de amizade, tem 11 anos que eu faço tratamento com esse médico. Então ele falou assim que aquilo que aconteceu era impossível de acontecer, porque eu não estava nem com 2 horas de transplantado, eu já estava com a visão que eu estava. Então quando aconteceu, o médico falou assim, não, ele está enxergando bem demais, vamos poupar essa visão, não vamos forçar não. Aí já colocaram o tampão no meu olho, aí eu fui pro hotel, né, que tem aquele período do pós-operatório, que você fica aí 12 horas com o tampão, e fui pro hospital, contei para minha mãe, nós choramos, minha mãe e meu pai ficou muito grato. Eu lembro que quando eu estava no quarto do hotel com o tampão no olho, mesmo com o tampão no olho, eu lembro como se fosse hoje, estava passando aquele programa do Domingão do Faustão. Eu não conseguia ver imagem, mas com o tampão no olho eu conseguia distinguir cor com o meu olho fechado. Então, assim, foi algo que Deus fez na minha vida, assim, e esse foi, assim, um dos maiores milagres que eu já vivi. Uma das maiores... nada, né, velho? Não estava enxergando nada. A única coisa que eu conseguia distinguir era só luz. Se estava de noite ou se estava de dia. Quando eu voltei no outro dia para fazer, que ele tirou o curativo, que eu fui fazer a minha equidade visual, hoje em dia uma pessoa normal, a equidade visual ela é 20/20. Aí ela começa do número maior, né, com a pessoa, quando eu estava vendo só foco de luz, ela chega mais em cerca mais ou menos de 20/400. Aí, quanto mais visão você tem, esse número maior ele vai abaixando. Aí vai 20/400, 20/300, igual hoje mesmo. Hoje eu estou com a visão porque eu tive um descolamento de retina nesse olho direito. Então, não tem 20 dias que eu fiz uma outra cirurgia, que foi uma retirada de óleo de silicone que estava dentro do meu olho. Então, hoje agora eu estou com a visão de... Oi? 20 dias atrás, agora? 20 dias atrás. Só ano passado, agora, ó, só dezembro em dezembro eu fiz 3 cirurgias e no início de janeiro agora eu já fiz 2. Nossa. Porque o que acontece? Esse olho meu, o direito, eu dei um descolamento de retina, que é um descolamento de retina raro. Tipo assim, o médico falou que de 1 bilhão acontece em uma. Então, mais uma vez, sim, eu fui o premiado da vez aí. Então, assim, é um descolamento de retina raro, que o descolamento de retina ele só acontece por trauma, se tiver um trauma muito forte, ou se você pegar peso em excesso. E comigo não foi nenhuma das duas coisas. A minha retina, ela simplesmente rasgou. Nossa. Então, assim, eu tive um descolamento de retina raro. Então, assim, desde o início de 2021, que foi em maio, que eu venho lutando, tentando para essa retina ficar no lugar. Então, eu fiz cirurgia, já tentou colar essa retina com gás, com óleo de silicone, tem uma faixa que se fala faixa com laser 360. Então, quando eu coloquei agora o óleo de silicone, eu fiz uma cirurgia no Hospital das Clínicas. Então, eles colocaram o óleo com excesso, aí começou a desenvolver pressão alta no meu olho, teve que tirar o óleo. Então, esse óleo ele não saiu totalmente, que é igual o médico explicou, esse óleo está grudado na parede da retina.
Então ele não pode entrar no meu olho e limpar a retina, porque a minha retina ela está muito sensível. Ele me explicou que é como você pegar um copo, encher um copo de gordura e depois você tentar lavar esse copo só com água. Então, tipo assim, todas as vezes agora que o meu olho embaça muito, esse óleo ele descola da parede da retina e ele fica flutuando dentro do meu olho. Aí eles têm que fazer essa cirurgia, eles injetam um soro, aí só esse óleo que está flutuando para retirar. Então, o que está grudado na parede da retina, eles não podem mexer, porque a minha retina está tão fina que se eles esbarrar na minha retina, eles terminam de descolar ela. Então, assim, é uma série de coisas. Então, assim, já aconteceu tanta coisa. Complicações, né? Então, assim, e as coisas que aconteceram comigo não foi só a questão da queimadura em si. Eu já tive um acidente de bicicleta onde eu fraturei o meu rosto em 4 lugares, eu quebrei meu rosto em 4 lugares, eu fiquei 3 meses com a mandíbula presa com 2 fios de nylon, eles teve que quebrar a minha presa do lado direito, onde eu fiquei 3 meses tomando só coisas batidas no liquidificador. O meu braço esquerdo, eu tive um acidente de moto, que eu tenho 3 pinos no braço esquerdo. É um milagre vivo, Daniel. Assim, você tá doido? Então, são tantas coisas que já aconteceram, tipo assim, eu foquei mais para falar mais a questão do meu problema visual, que hoje é algo assim que eu vejo que Deus tem operado mais na minha vida, é a questão da minha visão. Igual eu tive que parar os meus estudos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho estudo, mas eu não tenho dificuldade para fazer nada. Entendeu? Eu nunca tive assim, dificuldade para fazer as minhas coisas, dificuldade para fazer algo, entendeu? Porque eu sei que é Deus agindo na minha vida. Até isso Você tem um dom, né, cara? Tudo que a pessoa te ensina, você faz. Né? Você toca instrumento de ouvido, né? Eu acho que você não toca violão, né? Porque teclado você toca de ouvido. Eu toco bateria você toca de ouvido. Você troca violão também, cara? Não, violão não. Violão eu até comecei a tentar aprender, mas olha para você ver como é que é, igual teclado mesmo, eu até tentei voltar a querer tocar teclado, só que teclado, eu desenvolvi teclado quando eu não enxergava. Agora que eu voltei a enxergar, eu tentei tocar teclado por partitura, mas eu não consigo. Então, assim, não consigo. Não consegui tocar de partitura. Então, assim, o que eu toco é de ouvido. É igual você falou, é algo que não vem da gente. É um dom que é concedido por Deus. É igual pra você ver, eu consegui tirar minha carteira, eu dirijo. Então, assim, teve uma vez que eu já até contei isso, até numa célula que eu estava ministrando. Uma vez eu estava tão empolgado falando de Deus. Sabe quando você está assim, que você acorda naquele dia na essência do primeiro amor, que você quer falar de Jesus? Eu estava assim na fila do banco. Megafone, né? Assim, eu tô conversando com a senhora e naquela sede, contando. Aí tinha uma outra mulher e ela começou a ouvir. Aí essa mulher, ela começou a participar tal da conversa, ela pegou e falou assim, eu tô vendo você falando aí para essa senhora que Deus já operou tantos milagres na sua vida, mas por que ele não te curou das 2 visões? Por que você ainda é deficiente de um olho? Aí eu falei, aí você fica naquela assim. Aí eu já falei, dentro de mim eu falei assim, ai Deus, e aí? O que eu falo agora? O que tá na reta aí é o do senhor, não é o meu não, tá questionando, é o que o senhor fez. Aí pra você ver como que Deus falou no meu coração, porque imagina, se Deus tivesse me curado dos 2 olhos, o que eu faço hoje, eu dirijo muito bem, não estou me para a honra e glória do Senhor, tudo que eu faço assim, eu procuro fazer as coisas com a maior perfeição possível. Olha o que Deus colocou no meu coração para me falar para aquela mulher. Eu falei assim, sabe por que Deus não me curou das 2 visões? Porque se ele tivesse me curado dos 2 olhos, o que as pessoas iam ver eu fazendo ia ser por intelecto do Daniel fazendo. Mas hoje as coisas que eu faço com um olho, minha senhora, eu enxergo só de uma visão só. Eu faço coisas que pessoas que enxergam dos 2 olhos não fazem. Então é para as pessoas verem que mesmo assim Deus ainda continua agindo na minha vida. Mesmo as coisas que eu faço é algo direcionado por Deus. Então assim, e quando eu respondi isso para aquela mulher, cara, essa mulher ela ficou assim... Ela ficou paralisada, porque ela achou que, tipo assim, que ela ia me envergonhar, ou que ela ia, tipo assim, que a intenção daquela mulher era minar algo que eu estava falando, que eu estava testemunhando, era minar o meu testemunho. Então eu penso assim, se tem uma coisa que eu nunca questionei a Deus, é porque ele não me curou dos 2 olhos. Porque hoje eu me sinto totalmente completo, igual hoje mesmo.
hoje, a visão que eu tenho hoje, depois que eu desenvolvi esse problema de retina, esse último problema agora, minha visão debilitou bastante. Mas nem por isso eu questiono a Deus, porque é uma coisa que hoje não me priva de nada, porque hoje a gente tem que entender o seguinte, a nossa dependência hoje tem que ser de Deus. Se você colocar no seu coração que você está totalmente dependente, eu tenho certeza que hoje, se eu perder a minha visão e eu tiver Deus na minha vida, como Ele sempre foi Deus na minha vida, é algo que isso não vai me fazer falta nenhuma, porque Deus Ele consegue suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Independente. Olha, quando eu estudei nessa escola em Belo Horizonte, eu fiz uma amizade com um rapaz que ele é deficiente visual de nascença. E algo que me impressionou que eu fiz uma amizade com ele. E eu apenas falei o endereço da minha casa com ele, eu nem escrevi nem nada, só falei com ele. Ele saiu lá de Belo Horizonte, a escola era lá no Barro Preto, ele saiu de Belo Horizonte, sem informação nenhuma, ele veio parar no portão da minha casa. Você acha que isso aqui, você acha que isso não é Deus na vida da pessoa? Então, tipo assim, Deus, ele é Deus, gente, que ele que é a nossa direção. Então, independente se eu tiver com a minha visão boa ou não, se eu tiver uma convicção no meu coração que Ele vai ser a minha direção, Ele vai ser o norte da minha vida, porque o que adianta hoje, se Deus tivesse aí me curado, eu tivesse aí com meus dois olhos, a minha visão restabelecida, e se eu não tivesse Deus na minha vida? Então isso não adianta. Então, Deus, Ele pode fazer milagre? Pode, mas uma coisa que eu sempre procurei entender, para que nós viesse a viver milagres da parte de Deus, a gente tem que fazer também a nossa parte. Você tem que... Hoje, tem pessoas que falam assim, igual, eu fiz essa cirurgia. Se eu fosse uma pessoa ignorante, uma pessoa que eu não tivesse fé, eu já ia falar, eu ia pegar aqui o primeiro veredito que foi dado aqui em Belo Horizonte. Não, se Deus quisesse me curar, Ele me curava aqui em Belo Horizonte. Mas não, Deus quis que eu rompesse as minhas barreiras, que eu rompesse os meus limites, entendeu? E até mesmo o meu orgulho. Eu saí daqui de Belo Horizonte e fui procurar recurso lá em São Paulo. Se a gente for pegar aqui, ó, é uma história, um exemplo típico aqui. A história da filha de Jário. Se a gente for pegar aqui o status que Jário tinha naquela época, ele não ia procurar Jesus, ele não ia até Jesus. Mas tem hora que a gente tem que romper barreiras para que o milagre de Deus possa se concretizar sobre as nossas vidas. Tem pessoas hoje que não estão vivendo milagres, não estão vivendo experiências com Deus por orgulho. É aquilo que você falou, até mesmo por ocultar as coisas. Talvez Deus tem grandes milagres para fazer na vida das pessoas, mas também vai falar assim, não, eu vou esperar Deus fazer algo sobrenatural para me falar de Deus. Querido, Deus ele age no simples. Talvez Deus fez talvez aquilo para você pode ser simples, mas foi aquilo que você falou. Talvez Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que através do simples que você falar de Deus, o que Deus fez na sua vida, o simples pode se tornar algo muito importante na vida do seu próximo. Aquilo para você pode ser simples, mas talvez tenha uma pessoa que ela está desmotivada, mas através do simples que ela viu Deus fazer na sua vida, isso vai acender a fé no coração daquela pessoa. Então assim, tem pessoas que querem, eu quero que Deus faz assim, algo que vai impactar, que eu quero viver. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que falam que não vive milagre. Você já se viu dormindo? Não. Então, aí você, olha para você ver, hoje você teve toda uma trajetória, você acordou de manhã, você trabalhou, você vendeu seus telefones, você fez tantas coisas, você já reparou que a gente tem 12 horas durante o dia, mas a gente também tem 12 horas para dormir. A gente não vê a gente dormindo, você não consegue se ver dormindo. Então, tipo assim, você pode dormir no outro dia, você não pode acordar, mas se você acordou é porque Deus está te dando a oportunidade de você viver um milagre na sua vida. De você ter uma nova oportunidade de fazer a diferença. Tem pessoas que falam assim, eu não vivo um milagre, Daniel. A minha vida está estagnada, querido. Só de você acordar já é um milagre. Só de você ter a oportunidade de dormir no outro dia, quando você acordar, você dá aquele primeiro suspiro, isso já é um milagre. Verdade. O nosso primeiro suspiro, quando você acorda, você já está vivendo um milagre da parte de Deus. É Deus falando com você que você tem uma nova oportunidade de fazer diferente, de você correr atrás dos seus ideais, correr atrás dos seus objetivos. E sempre, a gente sempre tem que entender que Jesus ele tem que ser o foco. Todos nós precisamos de milagre. Eu preciso de milagre, você precisa de milagre. Só que o milagre ele não pode se tornar o centro. O centro é Jesus, gente. O seu milagre ele não pode ser colocado no lugar de Jesus.
A partir do momento que você coloca Jesus no centro, as outras coisas vão acontecer no tempo de Deus. Mateus Agora, 6,35, né? oi? Mateus 6,35, né? Justamente. Agora imagina no meu caso, Fernando. Quando aconteceu isso comigo, eu tinha 7 anos de idade. Tem 33 anos que eu venho nessa luta de dia após dia, faz uma cirurgia, corre atrás. Imagine se eu fosse deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Imagine se eu fosse tirar Jesus do centro e colocar a minha necessidade. Não, a minha necessidade eu quero enxergar, a minha necessidade eu quero ficar curado. Não. A minha prioridade é que sempre Jesus ele fosse o centro das coisas. Independente se for acontecer milagre, se não for acontecer, porque se nós hoje, se o ser humano entendesse isso, mas hoje a gente tem nos tornado muito egoísta, né? A gente tem, ao invés da gente olhar para a face de Jesus, a gente tem olhado para as mãos de Jesus. É aquilo que eu vou até voltar a falar, e eu sempre bato nessa tecla, gente, não vamos servir a Deus pelo que Ele dá ou pode nos proporcionar. Nós temos que servir a Deus porque Ele é Deus. E se a gente colocar isso no nosso coração, a ansiedade não vai tomar conta, você não vai ficar ansioso, né? E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Eu sempre tive vontade de tirar carteira, de dirigir. Eu sempre tinha essa ansiedade. Nossa, mas Deus vai preparar no tempo certo. Então teve o tempo de eu tirar minha carteira, teve o tempo do casamento. Ô Fernando, Deus ele tem feito tantas coisas. Filhos, né? Teve o tempo dos seus filhos, né? Ué. Eu e a Deise mesmo, a gente sempre, o sonho da Deise era ter criança. E assim, a Deise foi diagnosticada que ela não ia poder ter filho. Mas se tem uma coisa. A Deise foi diagnosticada, ela fez tratamento durante 2 anos. Ela tomou medicamentos aí que são os mais fortes para poder fazer tratamento para engravidar, e mesmo assim não conseguia. Eu não sei se ela tem ainda, mas todo mês era teste de gravidez um atrás do outro. Então, agora foi. Mas a gente nunca se frustrou por isso. Isso nunca foi motivo de frustração. Porque a gente sabia que no momento certo, e foi algo tão interessante que a gente participou a gente foi no encontro, o pastor Anderson orou pela minha vida, e a pastora Lourdinha, ela orou, ela colocou a mão sobre o ventre da Deise, e ela orou, e foi decretado que no tempo de Deus ia acontecer, e algo que eles sempre falavam pra gente, que não era pra gente aceitar isso, que não era o que Deus tinha pra nossa vida, mas que não era pra gente deixar a ansiedade tomar conta. E essa ansiedade ficasse então no tempo certo. A Deise engravidou, veio Davi, aí o médico pegou e falou que se a Deise quisesse engravidar de novo, ia ter que fazer tratamento de novo, que nada, tá o Pedro aí, ó. O Pedro tá forte igual um touro. Então, assim. Como sempre, Deus confundindo os sábios. É pra você ver. Pra quem não podia ter nenhum, hoje tem 2. Então, assim, glória a Deus por isso. Então, assim. Eu tenho certeza que Deus ainda vai me dar uma oportunidade, não sei se é de um livro ou se é de uma coisa, para me contar realmente toda a minha trajetória, tudo que já aconteceu. Um livro, Deus cara, já me tirou, um livro. Deus já me tirou do mundo das drogas, cara. Deus já me tirou da morte várias vezes, entendeu? Então, assim, em questão de milagre, eu sou uma pessoa assim que hoje eu não tenho nada a pedir, Fernando. Deus conhece o meu coração, né? Então, para você que está assistindo essa live, hoje eu me sinto uma pessoa realizada da parte de Deus, porque eu sei que o cuidado de Deus ele é muito grande na minha vida. A única coisa que eu peço que nunca venha me faltar é que a graça do Senhor nunca falte sobre a minha vida. Porque o mais importante é a graça. Se a graça de Deus ela estiver sobre a minha vida, sobre a minha casa, entendeu? Sobre a minha família, eu sei que as outras coisas, isso aí são coisas que são consequência disso tudo. Então, o mais importante que nós temos que buscar hoje em dia é a graça de Deus. A gente tem que estar debaixo da graça. E a gente tem que estar em comunhão com Deus e não deixar que essas coisas venham nos frustrar. Hoje, tem tantas pessoas aí que se você for olhar para trás, tem pessoas que estão passando por situações piores, bem piores, mas não estão frustradas, estão servindo a Deus, estão louvando a Deus, independente de qualquer coisa. Então, isso não pode se tornar uma barreira. A espera de um milagre se realizar, ela não pode se tornar uma barreira entre você e a sua comunhão com Deus. Entendeu? Mas quando nós entendemos isso,
E quando nós descansamos no Senhor, às vezes o milagre está bem mais perto, o propósito de Deus está bem mais perto do que nós imaginamos. E outra coisa também que eu costumo falar, propósito de Deus, ele não é para entender, é para se viver. Porque quando você tenta, por quê? Agora já imagina, lá na minha casa, Fernanda, a gente é 4 irmãos. É o Luciano, eu, a Lucélia e o Rafael. Todos os meus irmãos têm a saúde intacta, nenhum deles nunca passou por nenhum acidente sério. Já pensou se toda vez que eu fosse orar, imagina, tipo assim, vamos imaginar aqui agora, eu e Deus. Eu falei assim, poxa Deus, na minha casa lá tem mais 3 irmãos, porque só eu que tomo pancada, porque as coisas só acontecem comigo. Já pensou se eu fosse esse tipo de cristão? Mas Deus conhece meu coração e isso nunca foi a minha oração. Porque eu penso assim, porque não existe vitória sem luta. Então eu penso que quando Deus me coloca na situação, eu pego a situação lá da história do povo do Egito. O mesmo Deus que permite a gente passar por um deserto, ele é o Deus que vai tirar. Então, quando eu falo de propósito, quando Deus te coloca ali, e não existe propósito sem antes você passar por um processo. Então, para você alcançar o propósito de Deus, você vai passar por... É como você... Eu tenho o costume de falar que é igual você vai jogar aí. Eu não curto muito não, porque eu não gosto de jogo, não. Mas quando você vai pegar um videogame aí, para você chegar na fase final, para você zerar um videogame, não tem como você burlar, você pular as fases. Tem que passar, tem as fases. Então a nossa vida, o propósito com Deus é como se fosse ali uma fase de videogame. Você vai passando ali por cada fase até você chegar onde Deus quer que você esteja. Não é eu que quero estar. Eu faço assim, eu quero viver o propósito de Deus, mas eu quero pular as fases. Eu não quero passar por essa fase aqui, não. Essa fase da dor, não. Essa fase aqui da escassez, não, Deus. Eu quero estar na bonança. Não existe isso, querido. Mas quando você descansa no Senhor, Deus, ele nos prepara até mesmo nos momentos de escassez. Deus, ele não foi Deus com o pessoal lá do Egito. Quando o pessoal sentia calor, ele mandava a nuvem lá. Quando o pessoal sentia frio, mandava a coluna de fogo. Quando o pessoal sentia fome, caía coisa pro pessoal comer do céu, gente. Hoje não é diferente. Nos meus momentos de escassez, quando eu estava sem enxergar, Deus me dava capacidade, Deus colocava coisas no meu caminho que aquilo não me frustrava. Então hoje, quando eu conto, tem pessoas que não acreditam, que falam, duvido que você nunca passou por uma depressão e está amarrado, quebrado, em nome de Jesus, que eu não vou conhecer isso na minha vida, mas eu já tive momentos que tem pessoas que falavam para mim, eu não suportaria. Aí eu não aguentava ficar sem enxergar. Eu não aguentava ficar sem estudar, eu não aguentava ter assim, eu não tive infância. A minha infância foi dentro de um hospital. A minha mãe passou a maioria do tempo, passava no oftalmologista de manhã na Santa Casa, eu saía de casa às 6 horas da manhã, consultava de manhã, almoçava em Belo Horizonte e já ficava para fazer fisioterapia à tarde, que era tudo na Santa Casa. Então, assim, toda a minha infância foi período de hospital, passando por cirurgia, passando por médicos. Então, assim, e nem isso não me frustrou. Porque eu posso não ter tido infância, mas hoje Deus me deu a oportunidade de eu assistir a infância dos meus filhos. Graças a Deus. Hoje Deus me deu a oportunidade de ser tipo assim, da experiência que eu tive. Igual o meu pai, a minha mãe sempre me apoiou, então eu sou uma pessoa muito família. Então hoje eu quero tudo aquilo que o meu pai e a minha mãe foi para mim, eu quero ser para o meu filho. Se o meu filho precisar de alguma coisa, eu ter essa experiência que eu tive com meu pai, de ser um suporte, igual meu pai sempre foi suporte para mim. A minha mãe sempre foi um pilar muito importante. Então, tipo assim, minha mãe passou. A minha mãe fala que quando aconteceu o acidente comigo, e ela chegou para me visitar, na época tinha um pessoal que fazia capelão, né? Que fazia evangelismo. Aí a minha mãe estava chegando para me visitar. Uma mulher que foi fazer evangelismo no meu quarto não aguentou evangelizar. Porque eu estava tão inchado, a minha cabeça estava do tamanho de uma bola de futebol, estava parecendo um monstro. Então, a pessoa que foi levar uma palavra de conforto naquele quadro, ela não aguentou. E ela nem me conhecia. Agora, imagina o que a minha mãe também não passou. Então, tipo assim, foram situações que sempre levava coisas ruins, sempre levava a desistência. Então, aos olhos dos médicos, as pessoas que me viram do jeito que eu fiquei no hospital, nem imaginava que hoje eu estaria aqui hoje numa live com você, compartilhando tudo que Deus fez na minha vida.
Então, tipo assim, diversas vezes o diabo já tentou ceifar minha vida com acidente, com esse acidente com queimadura, acidente que eu tive de moto, esse acidente de bicicleta, onde eu fraturei meu rosto em 4 lugares. Mas uma vez Deus levantou uma pessoa para falar uma palavra comigo. Falou: Daniel, quando Deus tem um propósito, você se torna invencível. O diabo pode se levantar diversas vezes. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, o diabo vai se levantar, vai acontecer tantas coisas, igual quantas vezes que Deus já me tirou já da morte, já era para me ter morrido já, e hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Então, tipo assim, eu vou questionar a Deus, porque eu sei que sempre quando eu tô no estreito é Ele que me tira. Por que eu vou me preocupar com isso, gente? Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Eu entendo que a palavra mais do que vencedor é você entrar numa luta sem antes você batalhar por nada. Já existe um Deus que batalha por você, porque Ele já decretou a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ponto, é bola para frente. Então, quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor, por mais que venha alguma adversidade, que você tenha aí alguma debilitação, não sei, né, o que você está passando, só Deus sabe, mas entenda algo, querido, que quem faz é Deus, quem age é Deus, e nós temos que entender que com a força do nosso braço nós não conseguimos fazer nada, mas quando nós colocamos Deus no centro, no momento certo, Ele vai agir, Ele prepara, olha para você ver, hoje você tem sua filhinha, né, ela está com quantos meses? 6. 6 meses, como é que é o nome dela, ô Fernando? Mirela. Imagina aí a Mirela vou colocar em 9 anos de idade. Ela chegou: pai, eu quero a chave do carro, eu quero dirigir. Você vai entregar seu carro para a Mirela? Jamais. Da mesma forma, é quando nós queremos algo, quando nós queremos um milagre da parte de Deus. Deus, Ele jamais vai nos entregar algo se nós não estiver preparado para receber. Então tem pessoas que falam assim: eu tenho tanto tempo que eu estou buscando, Daniel, mas qual a explicação que você tem para isso? Falou: seu querido, tem 33 anos que eu estou buscando por uma visão restaurada. Você sabe o que é 33 anos? Eu nunca questionei a Deus por isso, não, porque tem um momento certo. Deus, Ele nos prepara, porque Deus, Ele jamais vai te entregar algo que vai te afastar dele. Deus, Ele nos prepara até para receber um milagre. Talvez você tenha pedido algo, mas você não está preparado para receber. Talvez você está almejando algo, mas você não está preparado para desfrutar daquilo. Então Deus, Ele jamais vai permitir que algo aconteça na sua vida que vai te afastar dele. Pelo contrário, porque quando Deus Ele vai fazer um milagre, quando Deus Ele opera um milagre na vida de uma pessoa, esse milagre não é para reter sobre a vida daquela pessoa, é algo que vai se multiplicar, é algo que vai impactar. Porque tudo que Deus faz é para a honra e glória do nome dEle, é para o louvor da glória dEle. Então o milagre que Deus opera na minha vida não é para o meu benefício, é para que as pessoas vejam o que Deus pode fazer. É para as pessoas verem que Deus, Ele é Deus que Ele faz, Ele é Deus que ele cura, Ele é Deus que Ele restitui. Então tem pessoas que acham assim: eu quero um milagre de Deus para mim. O milagre não é para você, querido. O milagre é para a glória de Deus. É para quando as pessoas olharem para você e falarem assim: não, aquilo ali não é fulano, é Deus fazendo na vida dela. Então tem pessoas que não entendem isso, sabe, Fernando? Então a minha necessidade hoje não é que... É aquilo que eu falei. Eu quero sempre buscar a minha dependência em Deus. Eu quero sempre, tipo assim, que independente do que vinha acontecer, Deus, o que eu sempre peço para Deus, se eu for passar por um período de deserto, me prepara, Deus, para me passar por esse deserto. Me prepara para que eu não venha murmurar, prepara o meu coração, que eu venha descansar no Senhor. Ou não tem coisa mais gostosa, é quando você está passando por uma luta, mas sabe quando você sente aquela paz no seu coração? Eu já passei por tanta experiência com Deus que eu não me abalo. Então, assim, igual hoje se eu fosse olhar para você ver, hoje eu tenho família, eu tenho minha esposa. Você sabe o que é você estar na sua casa, né? Igual tem meus filhos, eu estava passando por esse período de debilitação na minha vida. Você está em casa, você não poder pegar seu carro e passear com a sua família, que você está com essa debilitação. É você querer fazer algo e você se sentir preso. Aquilo eu nunca me senti assim. Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Amém. Entendeu? Tem pessoas... Hoje, Fernando, um ônibus que você perde, tem pessoas que reclamam, questionam que isso é livramento. E as pessoas não entendem que Deus está no controle, Deus está te dando livramento, talvez, nem sei por que eu estou falando isso, nem sei se tem alguém aí que pegou ônibus ou que perdeu ônibus. Mas talvez você está num ponto, aí você chega atrasado, aí você já começa a xingar: nossa, perdi o ônibus, vou chegar em tal lugar atrasado. Mas isso, querido, talvez Deus está te dando um livramento de você não ser assaltado dentro de um ônibus. Ou de você, talvez Deus está te dando um livramento do acidente, eu não sei. Então tem pessoas que não conseguem compreender, sabe?
e fica só reclamando, questionando. Então, assim, eu sou muito grato, sabe, por tudo que Deus fez, sou muito grato pela vida que eu tenho hoje e por hoje eu entender, porque antes eu não entendia. Né? Antes da minha conversão eu não entendia, eu era revoltado, mas hoje não. Hoje Deus trouxe uma clareza, assim, uma calma no meu coração que é lógico que tem hora que... É porque a gente é humano, sabe, Fernando? E tem Vem os momentos que... sentimentos, né, Daniel? Oi? Tem hora que vem os sentimentos, né? Lógico, com certeza. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, assim, tem momentos que é difícil. Eu tenho meus momentos difíceis. Mas sempre quando acontece isso, Deus me faz olhar lá atrás. Olha de onde eu te tirei. Então, por isso que é sempre bom a gente procurar... Tem pessoas que hoje acham que ter experiência com Deus é difícil, é complicado. Hoje, Fernanda, a gente ter assim, experiência com Deus é igual eu e você, onde é que você está e eu estou. A gente está conversando através de uma tela e fala, nossa, Deus, ele está tão distante, Deus está longe. Aquele Deus está mais perto do que você imagina. Então, tem pessoas que acham que é difícil. Então, assim, na hora difícil ali no espreito, né? Troca uma ideia com Deus. Fala, Deus, está difícil, eu estou começando a desacreditar, eu estou começando a esfriar. Eu queria que Deus mostre, como Ele sempre me mostrou. Quando as coisas começavam a ficar difíceis, que né, pessoas começavam a se levantar e eu começava a esmorecer. Não, agora acho que não vai dar, acho que agora... Entendeu? Mas sempre Deus falava ao meu coração, olha de onde eu te tirei. E olha onde você está hoje. Então, assim, Deus ele sempre vai mostrar. Então, assim, a gente não pode murmurar, né? Pode igual ser o povo lá do Egito, lá, o povo começou a sentir Queria vontade voltar de a comer comer cebola. cebola, né? O pessoal Vamos ver. estava comendo carne de primeira qualidade, carne que vinha do sal, maná. E o povo queria voltar a comer cebola para ficar com a boca fedendo. E você viu o que aconteceu? É por isso que tem pessoas, Fernando, que hoje falam assim, o meu milagre não vem, eu me sinto engessada na fé. Você vê, algo que era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Verdade. Algo que estava tão perto, né? Eu vejo um teólogo que ele falou assim que quando ele sobe no Monte Sinai, ele vê a Terra Prometida e fala, mas o povo estava tão perto. Mas Deus fez eles andar em volta 40 anos, simplesmente por causa da desobediência. É verdade. Justamente. Então, assim, talvez o milagre está tão perto, Deus está tão pertinho ali de agir, de fazer as coisas, mas por causa de um vacilo, por causa de uma murmuração, a gente acaba perdendo a bênção. Aí depois quer colocar a culpa de Deus. Querido, Deus não tem culpa de nada. Verdade. Deus ele não tem culpa de nada. Às vezes, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa murmuração, nós impedimos Deus de agir na nossa vida. Porque eu pelo menos, eu penso assim, ô Fernando. Vai ficar salvo, viu? Eu esqueci o nome dele aqui, o Diego. Diego, vai ficar salvo, tá? Ele pediu para deixar salvo para ele compartilhar essa live. Vai ficar salvo. Depois eu vou pôr no meu YouTube também essa live aí. Você tá doido? Uma live abençoada dessa? A glória a Deus, bacana, cara. E assim, eu sou grato demais, cara, por esse convite. Sim, hoje eu fico muito feliz, né, de ver você hoje, né, igual eu conheço o início da sua trajetória, sei da sua caminhada, né, conheço a sua esposa, não tive a oportunidade de conhecer a sua filhinha pessoalmente, mas eu vejo as fotos que a Larissa posta. Então, hoje é tão gratificante a gente ver, né, a nossa família crescendo, a nossa família em Cristo, amigos igual o Diego mesmo. O Diego vai ser papai, você tá sabendo, né? Você sabe disso, Glória a Deus, assim, que tá bem que ele, mas a Thaís vai ser papais. Então, assim, tantos milagres, né, cara, que a gente... É porque tem hora, Fernando, você já viu cavalo, que esse cavalo de carroça? Tem hora que a gente anda com a viseira, a gente só quer olhar pra frente, mas não olha o que tá acontecendo ao nosso redor. Então, tipo assim, tem tantos milagres, só que a gente quer que aconteça milagre. Eu fico tão feliz, cara, quando eu vejo um testemunho, a pessoa fala assim que Deus operou um milagre, porque eu falo, nossa, Deus fez, ele vai fazer na minha também. Então tem pessoas que não, eu quero que faça na minha. Se não fizer na minha, e fica igual aqueles meninos cheios de mimimi. Então Deus, ele conhece o nosso coração. É igual quando você tira um momento, igual, eu sempre, eu já privei de orações minhas para mim estar orando para o próximo. Sabe por quê? Porque eu penso que quando eu estou orando para alguém, existe um intercessor, que é o intercessor dos intercessores.
Porque Deus conhece até quando você priva o momento, que Deus, ele conhece as nossas necessidades. Aí Deus olha, não, ele deixou de orar por ele, mas está orando por fulano, então ele merece ser abençoado. Eu penso dessa forma. A gente tem que privar esse egoísmo, porque talvez a gente fale assim, mas eu tenho que orar para mim, que se eu não orar, Deus não vai fazer, querido. Antes de ser gerado qualquer sentimento no nosso coração, Deus já sabe do que nós precisamos. Agora imagina quando você deixa de orar por uma causa sua, que você vai orar por um irmão que está desacreditado. Deus, ele vê isso, Deus, ele se agrada disso. Às vezes, se mais pessoas pensassem assim, hoje nós estaríamos vivendo num mundo melhor, porque tem pessoas que estão espiritualmente precisando de intercessão, mas nós queremos interceder só para... Vou interceder pela minha família, vou interceder pelo meu filho, ou vou interceder pela minha esposa. Quando nós tiramos esse tempo para orar por alguém, querido, Deus ele já está guardando a nossa casa, Deus ele já está guardando a nossa esposa. Quando você tira um tempo, mesmo você, igual no nosso caso, a gente que é pais, quando a gente tira um tempo para a gente orar para o filho de uma pessoa, por um filho talvez de uma pessoa enferma, igual esses dias mesmo eu vivenciei um milagre assim que me deixou impactado. O meu primo, ele tem uma nenenzinha de 2 meses, ele levou ela na UPA, e eles receitaram um medicamento errado para a nenenzinha, a menina dele foi inconsciente para o hospital. Uma bebê de 2 anos, ela deu 2 paradas cardíacas, cara. Que então, isso, assim, hoje para honra e glória do Senhor, ela está em casa. Então, tipo assim, ela passou mal na UPA de Bicas, teve que transferir ela para o regional, ela foi desacordada na ambulância. Então, assim, e a gente oramos, interceder, a menina dele chama Thalita. Intercedemos pela vida dela, oramos com fé, pedimos ao Senhor. Hoje a menina está em casa. E tem pessoas que falam que Deus não opera milagre. Não então, assim, opera tem pessoas muito. Então, assim, cara, hoje se você olhar só... tem uma passagem em João que fala que mesmo se colocassem todos os livros da face da terra, não caberia de tantos milagres que Jesus operou e continua operando até hoje. Então, tipo assim, Deus... A Bíblia é um resumo, né, daquilo que Deus fez, né? É um resumo, né? Um resumo bem feito, mas é um resumo. Ô Daniel, eu gostei muito da nossa conversa, eu tenho que encerrar por causa do tempo, mas eu queria, antes da gente encerrar, cara, te agradecer. Vamos tirar um print aqui? Eu sempre tiro um print com meus convidados. Espera aí, só desativar os comentários. Mas nós tirar um print. Dá um sorrisão aí. Dá um sorrisão aí, né? Dá um sorrisão aí para nós tirar um print. Aí, Daniel, depois eu te mando. Daniel, muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas que ficaram conosco até agora foram abençoadas, até mesmo aquelas que entraram por um momento, né, e pegou um pedacinho, mas eu tenho certeza que foi aquele pedacinho que elas precisavam ouvir, né, porque às vezes a gente escuta um monte de palavras, né, e o nosso cérebro, às vezes, ele só guarda aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais importante. Então, às vezes a gente não pensa agora, mas depois essa palavra vai fazer uma sementinha que vai brotar e vai falar, nossa, eu lembro que o rapaz estava falando sobre isso, eu peguei logo esse exato. Então, a semente foi lançada, ela vai florescer. Mas antes de terminar, geral, te agradecer, falar que Deus seja louvado na sua vida e continue sendo louvado na vida da Deise, dos seus filhos. E amém. Eu queria que você orasse por nós e cantasse também uma música aí pra gente finalizar, encerrar. Dizer para você que esse vai ficar salvo, e eu vou pôr lá no meu YouTube amanhã para compartilhar essa live. E mais uma vez, muito obrigado, irmão. Você é um milagre vivo. Eu já vi histórias aqui, né, como da minha filha que nasceu morta praticamente, depois voltou a viver, mas você continua vivo, né, mesmo tendo morrido várias vezes, igual você contou aí, já era para estar morto várias vezes, você continua vivo, porque você é um milagre vivo. Eu fico assim, apaixonado com o que Deus faz, né? Então, eu queria que você encerrasse orando por nós e também cantando para nós. Pode ser? Amém. Vamos orar. Então, Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida do Fernando e também, Pai, abençoar essa forma, esse trabalho, Senhor, que eu tenho certeza que mais pessoas o Senhor vai colocar, Pai, neste trabalho para estar testemunhando e testificando, Pai, o Teu nome, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida é apenas a ponta do iceberg. Grandes coisas o Senhor tem ainda para operar sobre a vida de todos nós, ó Pai. Só possa guardar a vida de todos que participaram dessa live, Pai. Até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade, mas eu tenho certeza que eles, ao acessar
as redes sociais, onde o Senhor quer que essa palavra chegue, Pai, que ela chegue, seja um divisor de água sobre a vida de cada pessoa, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada família, cada lar representado, em nome de Jesus, ó Pai. E vamos cantar aqui, então, um trechinho do louvor aqui. Eu não estou muito bom para cantar, não. Mas foi um louvor que Deus colocou no meu coração. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Fernandão, valeu. Um forte Valeu, abraço. Daniel, obrigado. Forte abraço para você e para sua família. Até mais, Ok. se Deus quiser. Amém. E toda vez que você for fazer aí, pode mandar aqui para mim. Tamo junto nesse trabalho aí. Vou compartilhar, né? E todos que tiverem agora, eu gostei demais desse trabalho aí. E em nome de Jesus, esse trabalho aí vai estar rompendo barreiras aí para a glória e louvor do santo nome do Senhor. Amém? É tudo pelo reino, né, Varão? Tamo aí, Com tamo junto. certeza. Tamo junto, Deus irmão. Um te abençoe, abração. Varão. Fica com Deus, um abraço para você, viu? Com Deus, abração, irmão. Pessoal, obrigado para você que ficou até agora. Além do testemunho do Daniel, vai ficar salvo aqui. Obrigado e até sexta-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas. Tchau, muito obrigado.